Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Eu sou a professora Amanda Schettini e estamos estudando a revista A Viva, Tua Obra, da editora CPAD. E hoje teremos a aula da lição de número 4, que tem por título Ministério Avivado de Jesus. O texto áureo se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 14, que diz: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Antes de começarmos, eu gostaria de pedir a você que nos acompanha neste momento que divulgue o trabalho realizado pelo crente docente. Para isso, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione o sininho para ficar por dentro das nossas novidades. Antes mesmo de começarmos, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Primeiramente ao nosso Deus por mais esta oportunidade. Também gostaria de agradecer ao meu esposo por toda a ajuda e incentivo. Louvo a Deus pela vida dele. E agradecer também ao crente docente pela confiança e pelo convite. Amém? Bom, nessa introdução eu gostaria de estar lendo com vocês a leitura bíblica da lição, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, do versículo 14 ao 22. Diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Bom, vamos entender um pouco o que está acontecendo aqui. A Bíblia diz que Jesus volta para a Galileia, uma vez que já tinha estado lá, onde realizou o primeiro milagre na ocasião do casamento. Então agora Jesus volta pela virtude do Espírito. E a Bíblia diz que a sua fama correu por todas as terras em derredor, pois a sua forma de ensinar chamava a atenção. No versículo 15, ele vai dizer: E ensinava nas suas sinagogas e por todos era louvado. Ou seja, ele era elogiado. Ele falava com autoridade. A forma de Jesus ensinar era diferenciada. Lá em Mateus 7, 28 e 29, diz assim: E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas. Jesus tinha uma forma diferente de ensinar. As pessoas ficavam maravilhadas, ficavam pasmadas. Jesus pregava com autoridade, era diferente dos outros. E aí Jesus chega a Nazaré, na cidade onde ele fora criado, e entra na sinagoga, segundo o costume, no dia de sábado. Só para vocês entenderem que as sinagogas eram muito importantes na vida religiosa dos judeus, porque na época do exílio eles não tinham mais o templo. Então as sinagogas foram estabelecidas como lugares de adoração no sábado. E elas continuaram a existir mesmo depois que o templo foi construído. A sinagoga era administrada por um líder e um assistente. Lembra de Jairo? Jairo era o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga. Jairo era aquele que foi até Jesus, cuja sua filha estava doente. Então ele vai até Jesus e pede para Jesus ir até a sua casa. Pois então, Jairo era o principal da sinagoga, era aquele que administrava o culto. Ele era uma pessoa importante. Normalmente era o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, o líder. Ele convidava um rabino visitante para fazer a leitura das escrituras. E foi isso que aconteceu. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus leu o livro do profeta Isaías. Ele leu Isaías 61, 1 e 2. E os rabinos e o povo da sinagoga sabiam que esta passagem fazia referência ao Messias. E Jesus, no versículo 21, ele vai atribuir esta passagem a ele, dizendo que hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos. Nessa hora, então, ficam todos maravilhados. Nossa, que palavra! Eles dizem assim: não é este o filho de José? Como quem diz, não é este que vimos crescer?
Então você vê que a mensagem de Jesus, ela era proclamada sobre a autoridade do Espírito Santo. Jesus, ele pregava de forma diferente. O Espírito Santo, ele sempre esteve na vida de Jesus, começando pelo seu nascimento. A Bíblia vai dizer que o anjo Gabriel apareceu a Maria com uma notícia. Ele vai dizer que ela ficaria grávida, que daria à luz a um filho. O seu nome seria Jesus. Ele seria grande, o Filho do Deus Altíssimo, e seu reino não teria fim. Maria, ela pergunta, como acontecerá isso? Até porque a Maria estava prometida a José. Ela era virgem. E o anjo vai dizer para ela em Lucas 1,35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria, então, se submete à vontade de Deus. No versículo 38, ela vai dizer assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Irmãos, tanto Maria quanto José, eles eram tementes e obedientes a Deus. Até porque o anjo também aparece em sonho para José. E ele também se submete à vontade de Deus. Os dois, eles criam nas promessas de Deus. A nação de Israel havia esperado pelo seu Messias durante vários séculos. Então, sobre a virtude do Espírito, nosso Senhor se tornou o Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Deus conosco é o que Ele é. O Deus conosco se fez homem e habitou entre nós. João 1,14 diz assim, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Podemos ver também a atuação do Espírito Santo no seu batismo. Antes de iniciar o seu ministério na Galileia, Jesus se submeteu ao batismo de João no Rio Jordão. E Jesus não foi batizado por ser um pecador, não. Jesus não foi batizado por isso. Jesus não conheceu o pecado, não cometeu pecado e nele não existe pecado, aleluia. Jesus sabia que essa era a vontade do Pai. Jesus ali, ele se identifica com as pessoas que ele veio salvar. Quem? Publicanos e pecadores. A Bíblia diz que ao sair da água, está lá em Mateus 3,16, que ao sair da água, viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. A vinda do Espírito Santo em forma de pomba foi em modo de identificar Jesus para João. João 1,33 vai dizer assim, o próprio João vai dizer, e eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse, sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aí continua, Mateus 3,17, e eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Essa era uma manifestação indubitável da Santíssima Trindade. Olha isso. O Pai declarando Jesus como seu Filho amado. O Filho Jesus saindo da água. E o Espírito Santo materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Olha isso. Logo depois, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer em Mateus 4,2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, depois do jejum, veio o diabo para tentar Jesus. E a tentação, ela mostra a humanidade de Jesus. Porque Jesus, ele não usou os seus poderes divinos para vencer Satanás, para vencer o diabo, não. Ele não usou. Ele usou a poderosa palavra de Deus. O diabo vinha e falava, está escrito. E Jesus vinha e falava assim, também está escrito. Ele usou a palavra de Deus. E o Espírito Santo foi fundamental para que ele fosse vencedor. Jesus não cedeu. Ele obedeceu. Ao contrário de Adão. Adão, ele cedeu à voz do diabo. Ele não obedeceu. Mas Jesus não. Jesus, ele não cedeu. Ele obedeceu. Se inicia, então, o ministério, o ministério de Jesus como filho amado de Deus, se inicia aqui. E onde a gente também pode ver a atuação do Espírito Santo. Jesus vai iniciar o seu ministério terreno com 30 anos. A leitura bíblica a qual nós lemos, que está lá em Lucas 4,18, mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. Jesus sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos deste mundo não se interessariam pela sua palavra, não se interessam pela sua palavra. Lembra do jovem rico? Mateus 19,16. Jesus vai dizer para ele assim, vai, vende tudo que tens
e segue-me e terá um tesouro no céu. O jovem rico ele vai hesitar. E por que ele vai hesitar? Porque ele possuía muitas propriedades. Jesus vai falar sobre isso no Sermão do Monte. Lá em Mateus 6, 19, 20 e 21, Jesus vai dizer assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e os ladrões não minam e nem roubam. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, quando está falando de tesouro, está falando de prioridade. Se a sua prioridade for as coisas da terra, o seu coração estará na terra. Se as suas prioridades forem as coisas do céu, o seu coração estará nas coisas do céu. Estará no céu. No caso do jovem rico, o seu coração estava nas suas riquezas. Irmãos, não é pecado ser rico, não. Pecado é adorar o dinheiro. Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E além disso, além do mais, o nosso Deus não divide a adoração. O nosso Senhor também foi ungido pelo Espírito para curar quebrantados do coração. Quebrantados do coração são aqueles que têm um coração humilde, têm uma disposição para submeterem-se à vontade de Deus, a humilhar-se à vontade de Deus. E eu vou dar exemplo de 3 personagens bíblicos que se humilharam, se submeteram à vontade de Deus. O primeiro é o leproso, Mateus 8. A Bíblia diz que Jesus está descendo do monte e vem um leproso. Ele adora Jesus dizendo, se quiseres, podes me tornar limpo. Olha isso, se quiseres, podes me tornar limpo. Esse leproso, ele se submete ao poderio de Cristo. Ele reconhece o poderio de Cristo. Ele reconhece que só Jesus tem poder para fazer qualquer coisa. Se quiseres, tu podes. Eu não posso nada, mas tu podes tudo. Então ele se submete, ele se humilha, ele adora dizendo. O que acontece com ele? Jesus toca nele e diz, eu quero ser limpo. O segundo personagem é a mulher cananeia. Aquela mulher é uma gentia, ela não é uma judia. Ela vai até Jesus dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Aquela mulher vai até Jesus reconhecer o seu senhorio. Ela chega para Jesus e reconhece ele como Senhor, filho de Davi, coisa que os judeus não conseguiam fazer, essa mulher fez. E ela vai até Jesus, com o coração quebrantado. Ela se humilha diante de Jesus. Jesus não lhe dá resposta nenhuma. Está lá em Mateus 15, 24. Depois você lê. Jesus não lhe dá resposta nenhuma. Os discípulos dizem para Jesus, despede ela. Jesus, quando vai falar com ela, não dá nenhuma resposta favorável para ela. E aquela mulher continua adorando, continua insistindo. E qual é o final daquela mulher? Jesus vai dizer para ela assim, ó, mulher, seja feito como tu desejas. Aquilo que tu veio buscar, tu vai receber. Aquela mulher se humilhou. Aquela mulher reconheceu Jesus. E o outro exemplo que eu vou dar, o outro personagem, é a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, assim como o leproso, rompeu uma multidão. Porque tanto um quanto o outro eram imundos, eram considerados imundos. Eles não tinham convívio com pessoas, eles estavam isolados, eles estavam afastados por conta da sua doença, por conta da sua enfermidade. Então aquela mulher era considerada imunda. Aquela mulher tinha uma doença, ela tinha uma hemorragia. Há 12 anos ela tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos, não tinha sido curada. Então ela ouve falar de Jesus e numa atitude de fé, ela vai até ele, reconhecendo que ele poderia fazer alguma coisa por ela, porque ninguém conseguiu fazer, mas ela acreditou que ele poderia fazer. Então ela vai com o coração quebrantado. Ela vai até Jesus, rompe aquela multidão e ela toca em Jesus. E Jesus vai perguntar, quem me tocou? Até Pedro, na ocasião, vai dizer, Senhor, todos te apertam e tu pergunta quem te tocou? Porque tinha uma multidão com Jesus. Mas Jesus vai dizer assim, alguém me tocou. Porque bem conheci que de mim saiu virtude, ou seja, unção para curar. Saiu de Jesus unção para curar. O coração daquela mulher revelou o seu quebrantamento diante de Deus. E aquela mulher foi curada instantaneamente. Então, você vê que Jesus também fez convite aos cansados e oprimidos. Mateus 11, 28.
Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Ele apregoou liberdade aos cativos, àqueles que estão presos ao pecado. Jesus deu vista aos cegos, João 9. Seus discípulos vão perguntar para ele, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. O Espírito Santo teve uma participação ativa na vida e no ministério de Jesus. Enquanto homem, Jesus teve uma vida na unção do Espírito. E outra coisa, meus irmãos, Jesus teve uma vida de oração. Ele orava. Ele tinha uma vida de oração. Ele buscava na condição humana a comunhão com o Pai. Ele buscava fazer a vontade do Pai. No Getsêmani ele vai orar. Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então você vê que Jesus orava. Nós aprendemos com Jesus a importância da oração. E ele nos ensina a orar. Está lá em Mateus 6, a partir do versículo 6, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é o modelo. Mas perceba uma coisa, ele não nos deu a oração do Pai Nosso para ser memorizada e repetida várias vezes, não. Ele não nos deu essa oração para fazermos isso como muitos fazem. Jesus não disse, orem com estas palavras, mas ele disse, orem desta forma, ou seja, usem esta oração como modelo. Devemos orar de acordo com a vontade de Deus, buscando primeiramente o seu reino. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Jesus ele nos deixa exemplo de uma vida cheia do Espírito Santo. Uma vida avivada, orientada, direcionada pelo Espírito. Irmão, sem o Espírito Santo, nada do que fazemos na obra terá sentido. Porque não se trata de nós, se trata dele. Se trata das almas que precisam ser alcançadas através das nossas vidas. E é por isso que precisamos ter uma vida de busca. Precisamos buscar. Temos que orar, jejuar, ler a palavra de Deus, sermos constantes. O que a Bíblia diz? Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58. Jesus ele vai dizer aos seus discípulos em Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Os discípulos estavam recebendo poder. Naquele momento, eles foram cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, como se cumpriu o dia de Pentecostes. Eles foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Eles receberam poder. Poder para quê? Para pregar o Evangelho de Cristo. Foi isso que Pedro fez. Pedro se levantou juntamente com os 11 naquele dia. E ele vai falar naquele povo. Ele vai falar primeiro da profecia do profeta Joel. E ele começa a falar de Jesus. E ele começa a falar da crucificação, da ressurreição. Irmãos, naquele dia quase 3.000 almas se arrependeram. Pedro estava pregando a palavra de Deus com propriedade, com autoridade. Ele estava respaldado na palavra. Ele estava respaldado em Jesus, que é a própria palavra. E isso serve também para nós. Porque nós também recebemos esse poder. Nós também fomos cheios do Espírito Santo para sermos testemunhas em todos os lugares que nós estivermos. Não foi isso que Jesus disse? Em Judéia, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra? Jesus está dizendo o que para a gente? Na escola, na faculdade, no trabalho, nas suas férias, no meio dos seus parentes, aonde quer que você esteja. Jesus nos deu essa autoridade para falar, respaldados na sua palavra. E isso tudo para quê? Para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam alcançadas, para que outros também possam crer que Jesus é o único Salvador. E eu já começo a concluir aqui. O Espírito Santo, meus irmãos, ele nos orienta, mas nós devemos praticar, pois sem a prática não há desenvolvimento espiritual e muito menos ministerial. Quer ter um ministério avivado? O que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 5,19? Não extingais o Espírito, não apagueis o Espírito. Não podemos deixar a chama apagar. Lembra das 10 virgens? 5 loucas, 5 prudentes. As prudentes, elas tinham azeite para reserva. Elas tinham azeite de reserva, desculpa. Então, se a chama estivesse apagando, elas tinham azeite para colocar ali, mas as outras não tinham. Então, você precisa ter reserva. Você precisa orar. Você precisa se alimentar da palavra de Deus.
Você precisa ser constante em oração. E o mais importante, você precisa praticar. Não seja somente ouvinte da palavra, seja um praticante da palavra. Coloque em prática aquilo que você aprendeu acerca de Jesus. Seja um praticante. Quanto mais você é cheio, quanto mais cheio você é de Deus, mais certeza você tem daquilo que você tem, ou seja, daquilo que Deus lhe deu. Quanto mais você é cheio, mais certeza você tem daquilo que Deus colocou na sua mão. Então pratique a palavra. Pratique, obedeça, seja obediente a Deus e tu serás uma bênção. E eu quero agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigada. Quero convidar você a seguir o Crente Docente lá no Instagram e também no Facebook, no endereço facebook.com/Crente Docente e ativar as notificações no canal do Crente Docente no YouTube. E até a próxima, pessoal. Deus vos abençoe poderosamente. Tchau, tchau.